O homem a bordo da lancha de R$1 milhão se diverte. A imagem é uma espécie de retrato do engano. Queria ser cômico, mas é trágico. Ele é Tailon de Alcântara Pereira Barbosa, de 26 anos. O vídeo, obtido com exclusividade pelo Fantástico, foi gravado em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, onde a família dele tem uma casa de praia avaliada em R$2 milhões. Segundo a polícia, a vida confortável é resultado de um esquema em família. Tailon e o pai, ex-terceiro sargento da Polícia Militar, Dalmir Pereira Barbosa, são apontados pelo Ministério Público e pela Polícia Federal como os chefes de uma das milícias mais antigas do Rio, a de Rio das Pedras, na Zona Oeste. No início de outubro, era Tailon o alvo procurado por traficantes na orla da Barra da Tijuca, também na Zona Oeste. O ataque terminou com 3 médicos mortos. As investigações apontaram que um dos médicos, Perseu Ribeiro Almeida, foi confundido com Tailon e, por isso, assassinado. O crime teve repercussão internacional e chocou pela brutalidade. Perseu, Marcos e Diego morreram vítimas de uma guerra que existe há décadas no Rio, entre milicianos e traficantes. A milícia de Rio das Pedras foi criada ainda nos anos 80. Essas imagens são de 1983. Na época, cerca de 20 mil pessoas viviam na comunidade. Hoje, o local virou bairro. Agora, cerca de 200 mil pessoas moram lá. O nome de Dalmir, pai de Tailon, ganhou destaque nacional em 2008 na CPI das milícias, como um dos chefes de Rio das Pedras. Em 2011, ele foi expulso da PM por violar a ética e o dever policial. Em 2020, ele foi preso numa operação contra as milícias e passou a cumprir pena em prisão domiciliar. A milícia, que no início dizia combater a violência, nunca foi tão parecida com o tráfico. O terror impera e os moradores são reféns. A milícia de Rio das Pedras, ela, nos últimos anos, nas últimas décadas, ela passou por reformulações na composição dos seus integrantes. Antes se via uma milícia que era integrada por agentes do Estado ou ex-agentes do Estado, e hoje em dia a gente vê uma milícia integrada, inclusive, por integrantes de facções criminosas vinculadas ao tráfico de drogas. Hoje a gente pode falar com muita clareza de narcomilícias. Ela hoje já está num segundo momento em que a gente já tem dados investigativos concretos da sinergia com uma facção criminosa ligada ao narcotráfico. Então hoje, praticamente para a gente, é uma coisa só. Há 20 anos atrás, você não viu bandido com arma na mão, você não via assalto dentro da favela. Agora tem tudo isso. Agora vai ensinar todo mundo, eu não quero nem saber. Não gostou, o tiro cabe e acabou. No início da semana, PF e MP fizeram mais uma operação contra a milícia de Rio das Pedras. As ordens de prisões foram expedidas pela primeira vara criminal especializada em organização criminosa. No total, 13 mandados de prisão. Tailon e o pai foram presos na terça-feira. 2 policiais militares e um ex-sargento do Exército, que trabalhavam como seguranças de Tailon, também foram presos em flagrante. Além deles, outras 5 pessoas também foram presas. O Fantástico não conseguiu contato com a defesa dos presos. Laís, irmã de Perseu Ribeiro, o médico confundido com Tailon, conversou com o Fantástico depois da prisão. A justiça, pra gente, humanamente é falha, né? Falo aqui por toda a minha família, foi indiferente o fato dele ter sido preso, não. Porque isso não traz nenhum tipo de conforto, né, para nenhum de nós. Essa não é a primeira vez que o Tailon é preso. Dá uma olhada nessa foto que vai aparecer aqui.
Ele foi preso anteriormente, em dezembro de 2020, nesse dia, numa outra operação contra a milícia. Foi condenado a 8 anos e 4 meses por participação na organização criminosa. Ficou preso até março deste ano e depois passou à prisão domiciliar. Em setembro, começou a cumprir a pena em liberdade. As penas são relativamente altas, mas é alterar a lei para mudar o regime de cumprimento das penas, trazendo um rigor maior para a progressão de regime, um rigor maior para o livramento condicional. A investigação que resultou na operação e na prisão de Tailon e do pai essa semana reuniu muitas provas que mostram em detalhes como funciona a milícia de Rio das Pedras. Uma delas mostra a brutalidade do grupo. Quem fica devendo ou desrespeita a milícia pode ser torturado ou morto. Tudo é registrado pelos próprios milicianos. Esse outro vídeo foi feito depois de uma execução e enviado como comprovação para os chefes da milícia. Serviço feito, hein? Acabou o problema. Já o áudio que você vai ouvir agora é de um ex-morador de Rio das Pedras. Ele fugiu de lá depois que um parente foi morto por discutir com um miliciano. Uma coisa muito pesada, não dava para continuar. Porque foi uma morte violenta e sem necessidade. Agora a vida não tem valor. Agora eles são obrigados a pagar, a morar, independente de pedir ou não tem que pagar. Aqui, 2 integrantes da milícia falam sobre as cobranças de taxas. Se você tem 90 moradores no condomínio, 53 pagam, você tem que ir fazendo trabalho para aumentar 3, 4, 5, 10 por mês. Por diminuir não tem como, ou paga ou paga, filho. Quem não está pagando tem que começar a pagar. As taxas variam de 50 a 12 mil reais, as mais altas para alguns comerciantes. É uma situação desigual extrema. Uma situação dessa daí se piorar, acho que vira guerra. Essa semana, o presidente Lula assinou um decreto para a GLO, que é a Garantia da Lei e da Ordem. As Forças Armadas vão atuar em conjunto com as polícias em áreas estratégicas com o objetivo de impedir a entrada de armas e drogas no país. Uma medida específica para o Rio vai ser a assinatura, na próxima semana, de um acordo de cooperação com o governo do estado para a atuação conjunta no combate à lavagem de dinheiro. Tailon e a família, por exemplo, têm vários bens, além da lancha e da casa em Angra dos Reis, casas e apartamentos de luxo no Rio. O que se deve hoje em dia combater e buscar desenvolver é justamente sufocando, asfixiando o poderio econômico desses grupos criminosos. Dessa forma, se conseguirá avançar de fato no combate ao crime organizado. É importante que a gente faça as intervenções e dê a nossa contribuição da Polícia Federal nesse processo para que a gente possa colocar tentar colocar um ponto de inflexão nessa curva, porque o cenário é desafiador para todas as autoridades. Você ser uma pessoa trabalhadora, ver na linha e viver refém de um tipo de gente que é errado, ou seja, os errados estão livres e os prisioneiros somos nós trabalhadores.